Olá, então, dando continuidade ao nosso episódio, nós vamos hoje fazer uma visita à comunidade, à terra indígena Tenonde-Porã. Vamos pegar aqui o metrô e então encontrar a galera que vai fazer junto comigo essa expedição até lá. A viagem é de aproximadamente 2 horas, então vamos dar essa passeadinha até essa comunidade indígena e ver então a sua cultura e um tiquinho mais de história no prato. Vem comigo! Para essa expedição à terra Tenonde-Porã, nós contamos com a incrível assistência, guia e direcionamento de uma empresa sem sombra de dúvidas idônea e que realiza o que se chama de ecoturismo e até uma visão inovadora de etnossustentabilidade. A empresa Viva Lá é especializada em aventuras, em viagens para aqueles que gostam não só de conhecer muito mais a respeito da cultura de um povo originário, um povo indígena, mas que também quer ter a experiência, a vivência de contato com a própria natureza, com a fauna, com a flora e a integração de elementos culturais em relação ao próprio ecossistema e a permanência desses símbolos que tanto são sagrados para os povos indígenas, quanto devem ser respeitados e aprendidos por nós não indígenas. Então eu convido todos vocês a dar uma olhada na descrição do próprio vídeo e acompanhar as inúmeras possibilidades de viagens que essa empresa Viva Lá proporciona, com segurança, com experiência, histórico, que com certeza vai ser algo único para vocês. Olá pessoal, tudo bom? Então estamos aqui no território definitivamente terra indígena protegida aí pela FUNAI, demarcada entre os anos 2010 e 2012, território Tenonde-Porã, que significa terra do futuro. Mas pensar também que a ideia de uma terra que envolve o futuro só tem um futuro se o seu presente e o seu passado são respeitados e são preservados. Então, como é que a gente pode pensar numa história futura e numa terra futura se as nossas tradições, a nossa ancestralidade não é definitivamente respeitada? Então, estar numa terra indígena é perceber essas sutilezas, é ouvir a natureza, é ouvir não o silêncio, mas a voz da natureza, de uma rica participação, de ouvir narrativas, como daqui a pouco a gente vai ouvir aqui na Casa de Reza, narrativas que especificamente podem não ter ali como a gente está acostumado, né? Com começo, meio e fim específicos, com desfecho, uma epifania, mas de uma história que acontece do jeito que tem que acontecer. Então, tendo em vista tudo isso, né, desse território que acaba concentrando no seu entorno 16 aldeias, e aí aqui com várias lideranças, um conselho específico de lideranças, com uma tentativa de retirada de determinadas imposições que vieram até de outros grupos étnicos indígenas, por exemplo, como a ideia de um cacique. Isso não existe aqui no território Tenonde-Porã, por se tratar de uma raiz guarani, que é extensa pra caramba. Nós começamos então esse episódio em grande estilo, pelo menos essa parte do episódio, né? Claro, a gente já foi lá no Museu de Culturas Indígenas, enfim, mas essa parte do episódio é com uma visitação in loco, né? Que é única. Então vamos dar uma olhadinha ali dentro na Casa de Reza, e comida, e a ideia de plantio, e é isso. Vem comigo e fica aí. História no prato.
para vocês, né? Que no nosso entendimento, os cantos, né, que ele estava passando para vocês, para, como eu estava falando, né, no nosso entendimento, essa parte de canto, na nossa espiritualidade não existe a língua, né, no entendimento de vocês, né? Esse canto que eles fizeram para vocês, vocês podem até não entender na nossa língua, mas a sua espiritualidade vocês entendem perfeitamente. Os cantos são, pra gente, é universal, né? Que esse primeiro canto que eles cantaram diz essa parte do milho e do jetu, que a gente temos a batata doce, né, que a gente temos, que Nyanderu é já Peringuei, já o Iamã, que os milhos e os batata doce, Jetuju, que a gente chama a batata daqui do amarelo, né? Que o Nyanderu Menino deixou para nós e para nossas crianças se alimentarem e crescerem fortalecidos. E a Watiju também, que Nyanderu Menino deixou para nós comer e se fortalecer espiritualmente. Por isso que a gente considera esses milho, né? Para a gente é uma coisa que a gente vê como alimento mãe para a gente. E por isso que esse canto foi feito para vocês, né? Para nós proteger mais o meio ambiente, o solo que a gente temos, né? Hoje. E eu achei que esses cantos foi profundo, assim, dessa parte de acontecendo uma coisa muito triste, né? No mundo todo, né? Essa prática de tudo que é excessivo, né? De desmatamento, né, que está acontecendo no mundo todo, né? E essa desequilíbrio, né, de um monte de coisa, né, que está acontecendo nesse mundo, né? Que esse canto foi cantado, que estava que são muitos, são traduzindo para o português seria que são muitos. A gente chama de Etawa Equere, que não seja indígena, a gente chama de Etawa Equere, que vocês são muito mais do que a gente, por isso que a gente chama de Etawa Equere. E outra forma de falar não indígena também a gente chama de Juruá, que é um apelido só, mas a gente chama mesmo, o nome mesmo que a gente coloca a gente chama vocês de Etawa Equere, que são muitos. Etawa Equere Mukanimbama Nyanderu Mini Wajawa Equere, quer dizer que são muitos, tá destruindo com as nossas matas, com a nossa natureza que o Deus nos deixou para a gente se alimentar, para a gente beber água, para a gente caçar, e que são muitos estão destruindo. Essa é o canto para a gente, canto de passar essa mensagem para vocês entenderem um pouco que a gente tá sofrendo com isso também, né? Dessa mudança climática que está acontecendo, né? E a gente somos os guardiões dessa parte de tentar proteger, porque não é à toa que a música diz que são muitos, né? E nessa minoria a gente faz de tudo para a gente proteger esse meio ambiente, essa parte da mata que a gente faz aqui, mas como somos maioria, a gente não consegue segurar essa prática, né? E esse canto foi cantado para passar essa mensagem para vocês que estão destruindo a nossa mata, não só a nossa, né? Que é o universo, que são de todos, né? Não só a minha, não só de uma religião, não só de uma pessoa, né? São de todos que estão destruindo. E a outra música, a última que ele estava cantando, é um boraí, que a gente chama de boraí, que ele estava cantando. Vamos nós juntos, né,
as pessoas que estão junto sempre será junto. E vamos em busca do fortalecimento da nossa espiritualidade, vamos em busca da nossa força. Juntos somos mais, que dizer, né? Quanto mais gente, mais força que a gente tem. Quando a gente vai para o lugar, sempre a gente vai com alguns objetivos, né? De você trazer o fortalecimento da espiritualidade. Dentro da casa de reza, nós nos deparamos com o que parece ser um altar, mas na realidade é a preservação ali de alguns símbolos que são sementes, a importância da própria vida e da continuidade, do respeito à natureza e aquela que dá a vida, o alimento ao ser humano, instrumentos musicais que são utilizados em ritualísticas e mesmo ali no dia a dia com a questão do ser indígena, bem como de alguns elementos que relembram a questão que envolve a particularidade política e social do próprio local. Dentro da casa de reza, que é um local da presença de espíritos, nós também acabamos nos deparando com o fogo, que representa a continuidade e a brevidade da nossa própria existência. Nós também vimos aí a própria presença do milho, em que o nosso guia, um indígena, acabou nos apresentando com relação à grande variedade em relação ao plantio que a terra indígena tem. Do lado de fora, depois da casa de reza e da apresentação desses símbolos, nós tivemos a visitação na área de plantio, que junto a outras áreas é uma tentativa primeiro do reflorestamento da região com a mata original, Mata Atlântica esta, e aí a retirada de eucaliptos com o plantio de frutos, de grãos, de tubérculos que ajudam a subsistência desta comunidade. Junto com essa parte de uma tentativa de resgate de uma natureza original, nós podemos observar também a proteção e recuperação de água, ou seja, tão necessária para a nossa vida, para a existência humana e para a existência em todo o planeta Terra, a recuperação ali de rios e seus afluentes com não só as nascentes dessas águas que brotam da terra, mas também com a recuperação das áreas de várzea em torno do rio, novamente com a retirada de eucaliptos que tanto acaba com essa quantidade de água no solo que é tão necessária para a vida. Acompanhe. Oi, pessoal. Então, aqui na parte da roça, né, a gente pode observar o seguinte. Primeiro, aqui nesse ambiente da própria aldeia, nós vemos aqui atrás uma grande quantidade de eucaliptos. Então, percebendo o seguinte, durante muito tempo se acreditou, né, nessas terras, antes do processo de tornar esse território definitivamente uma área demarcada, oficialmente estabelecido como um território indígena reconhecido, enfim. E isso foi por volta aí de 2010, 2012 e aí consolidado em 2016. Isso daqui considerado uma praga, por assim dizer, porque não é mata, aliás, né, não é uma planta, uma árvore nativa e suga muito dos nutrientes do solo e da própria questão que envolve a quantidade de água, né, nutrientes. E aí a retirada dos eucaliptos, né, num processo de recuperação do solo, para que enfim possa então definitivamente a gente ter aqui a parte do plantio. E aí um plantio sustentável, uma questão com inúmeros gêneros que vão ser então feitos aqui no próprio território. Eu conversei com o Verá aqui, que é uma das
um dos grandes representantes, né, como se fosse o coordenador aqui da recepção das pessoas que vêm visitar o território, o Tenon de Porã, e ele me disse que sobre milho, mandioca, enfim, feijão, que não tanto, mas eles são sustentáveis, ou seja, não se tem que comprar nada vindo de fora, tá? Então, a não ser outros produtos que a própria aldeia não consegue plantar ainda, mas aí num processo de criação mais sustentável. Olá pessoal, tudo bom? Então, vamos ver aqui especificamente então a questão da composição no prato com relação à formação cultural do próprio povo, né? Então nós temos aqui o milho, né, com a composição do próprio cuscuz, o feijão, aqui preto, e a canjiquinha e o frango. Então, pensando a respeito de história no prato, a gente tem o milho e a mandioca, né? Os dois alimentos mais bem consumidos, por assim dizer. E aqui especificamente, então, o milho como uma grande tradição de toda a América do Sul, com a base aí de carboidratos, né? Mesmo a canjica e o feijão ali se comportando aqui na região com as vagens, e essa base mais ali da formação do caldo para esse prato. O frango, na realidade, veio trazido para o território da própria América, né? Aqui, típico da própria região, a gente teria muito mais os pescados, e não especificamente o porco, a vaca, enfim, né? A própria galinha. Mas é uma comida que lembra a terra. Essa questão da força da terra, da espiritualidade, dos grandes mitos acerca, né, da formação aí do que seria a própria sobrevivência, e uma comida simples, mas que envolve a própria vida, né? Então aqui o problema é só o gimbal não funcionou direito, ele tá meio travadinho, mas a comida, aquilo, o simples, mas que traz a própria questão do afeto, né, da terra, da vida, da sobrevivência. Uma questão rica dessa pureza, vamos dizer, do próprio sentir o alimento sem muito tempero, sabe? Aquela coisa europeia, aquela coisa asiática, que forma então uma base essencial, raiz, né? O espírito da própria essência do que é a comida, não só paulistana, não só brasileira, mas de todo aí com ligação aos povos originários. É isso aí, daqui a pouco a gente vê mais. E de um rapaz que fazia faculdade, ele deu um suporte pra gente também nessa parte de a gente plantar algumas coisas também. Tem um rapaz chamado Ed que trabalha com a gente também. Ele nos orientou nessa parte de... A gente não sabia muito bem, porque no lugar que você está pisando, era igual no lugar que você está pisando ali. Era o chão bem abatido, né? Tem um monte de dormente ali, que tinha, né? Que era do trem que passava nessa estrada. Por causa disso tem bastante pedra aqui embaixo, concreto, né? Na verdade, a 50, 60 centímetros para baixo tem um concreto compactado debaixo desse daqui no solo que eu estou pisando. Só que nossa tendência é nós plantar essa parte aqui vai ser mais alto, mais baixo, e no nosso projeto que está na nossa cabeça, a gente vai tentar aumentar mais essa terra aqui, né? Com as folhas que nascem daqui mesmo, que é por isso que a gente deixa às vezes a mata crescer dessa altura, depois a gente vem cortando e deixa no cantinho, e o solo vai pegando esse nutriente da folha mesmo que a gente cortamos, né? E melhorando esse solo, né? Porque aqui a gente tem 3 anos que a gente plantamos
muitas coisas, a gente tá dando super certo. A maioria são o ingá, né, e cedro amarelo também, que dá bastante. Os bananos, assim, a gente já tá perdendo 2 anos seguidos, por causa cada ano cai uma geada aqui, é um lugar mais aberto, e a gente não tá pensando mais em plantar banana nesse lado. A gente perdemos tanta coisa, mas fora isso a gente tem outra conquista, que é pelo menos ingá, os demais já tá crescendo, tá desenvolvendo super bem. E os demais plantas também tá crescendo em 3 anos e pouco, vai ser 4 anos já, e tá dessa altura, né? E no nosso pensamento a gente vai fazer isso lá em cima também, daqui o futuro próximo a gente vai fazer desse jeito também lá em cima, onde que a gente planta a nossa roça coletiva, e a gente vai deixar do lado de lá daqui de 2, 3 anos e vai migrar para o outro canto que está degradado. A gente vai mudar para aquele canto, daquele canto a gente vai mudar para outro lá embaixo também, e tentar recuperar o solo. Quando a gente recuperar aquele solo, mudar para outro canto de novo, onde está degradado. E esse espaço também fica nesse projeto também de a gente recuperar. Agora observamos uma área de mata nativa atlântica e uma espécie de farmácia natural, que o Verá, esse nosso grande guia da expedição, nos mostrou de que maneira a variedade de plantas podem proporcionar a esse povo originário os seus medicamentos e muitos princípios ativos que nós mesmos, não indígenas, conhecemos em determinados medicamentos e usados para compor remédios de analgésicos, de propriedades anti-inflamatórias. Isso me faz lembrar novamente o autor, filósofo imortal da Academia Brasileira de Letras, Ailton Krenak, falando a respeito da diversidade e de que forma a preservação dessa visão respeitosa, harmoniosa da diversidade não coincide e não é possível com a monocultura. E onde há monocultura, a diversidade não é possível. É isso. Interessante perceber por aqui, nessa área que especificamente trata da educação mais local, da cultura aqui da comunidade, em que a preservação desses saberes envolve a ideia de tornar determinadas práticas mais externas, bem alheias, para se criar uma ambiência possível de pensar um ser e viver num território indígena, guardando não somente as raízes deste ser indígena, de estar num território indígena, mas também não se descaracterizar, se apropriando de outros elementos que eu não diria que seriam considerados nocivos, né? Conversando aqui com o coordenador, o Verá, né? Dizendo que, olha, porque eu perguntei para ele, vocês recebem algum incentivo financeiro do governo e tal? Ele falou, não, a gente não recebe, e eu vejo assim como algo positivo. Por quê? Uma vez não recebendo isso, a gente primeiro não depende de algo, descaracterizando, por exemplo, o fato de você ter a terra e poder plantar, poder colher e fazer então o que a gente faz, e ao mesmo tempo também não criar a ideia do que a gente tem por uma propriedade privada, entendeu? Que ele até disse sobre a questão de vários familiares, né, que são as outras aldeias e, enfim, que estão espalhadas, esses Guarani, né, por todo o território, desde o sul até a região do Pará, né, é um tronco aí bastante grande, linguístico e cultural. Aí ele disse, tem algumas regiões em que se recebe um repasse financeiro, mas por questão, por exemplo, de empresas que estão muito próximas e podem gerar um impacto
ambiental severo, e eles recebem tanto isso que eles se descaracterizaram. Aí ele falou sobre uma região específica que não cabe aqui falar qual é, enfim, que criou um espaço como se fosse uma aldeia, sabe, temática, que não tem nada a ver com o viver e o ser indígena. Então, eu adorei aqui a visita no território Tenon de Porã, exatamente porque eu percebi aqui, né, nesse dia que a gente passou, que esse ser e estar em terra indígena é o viver com a simplicidade. Desde o prato, né, típico que a gente comeu aqui, com o cuscuz, a partir do milho que é colhido aqui, a canjiquinha e o feijão, e só a galinha que não, que veio de fora, mas enfim. Mas essa simplicidade, a roça, a agricultura ali em meio à ideia de um reflorestamento e preservação, e disso a gente quer ser a gente quer ter respeito, a gente quer continuar ali com tradições e olhares, mas que envolvem muito mais essa ideia de respeito e de liberdade do que de imposições. Então isso é perfeito. Acho que com isso a gente consegue concluir com êxito aí mais um episódio incrível, mais do que História no Prato, História na Vida, no Coração, e essa recuperação, né? E de pensar de que a Terra não é uma posse. O ser humano morre e ele volta para a Terra, e aquela terra que ele tanto lutou por ser dele como uma ideia de propriedade, ele volta para a Terra. Então, queridos, fica aqui, né, nesse território incrível de tradições lindíssimas, Tenon de Porã, História no Prato. Até o próximo episódio. Ative notificações, sininho e acompanhe o próximo. Falou, fui!